tarde, que bom podermos estar juntos mais uma vez, hoje sábado, 26 de junho de 2021, e nós estamos aqui na Casa Espírita Caminho da Nova Era para mais uma tarde de estudos. Hoje, o nosso estudo, para quem nos acompanha, de forma excepcional, está sendo feito gravado. Diante de uma necessidade nossa e estrutural da casa, nós estamos, inclusive, fazendo uma expectativa de ajuste e aprendizado. Nós estamos, então, aprendendo com o Livro dos Médiuns, certo? Aí nós temos também aí as prerrogativas da tecnologia, temos na tela a imagem da primeira edição de 1861, que era Espiritualismo Experimental, né? O Livro dos Médiuns. John conosco na nossa aula, seja bem-vindo. Então, o que eu tenho aqui para a gente? Só fazer uma recordação antes de focarmos no nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando essa edição aqui, certo? Baseado nesse cômputo do Manuel Filomeno de Miranda sobre as práticas do estudo. Nós já fizemos uma abordagem da primeira parte, que é aquela parte mais teórica, é uma parte teórica não, que ele é todo teórico, mas assim, uma parte mais abrangente, genérica, e nós tivemos também o estudo na segunda parte dos fenômenos objetivos, né? Como que eles se processam. E agora, recentemente, nós entramos no capítulo 5, que fala a teoria das manifestações físicas. Estamos estudando os ruídos, e hoje a gente deve terminar até chegarmos ao momento do fenômeno que é no item dos objetos arremessados. Então, nós estamos estudando o tema ruídos. Bom, o estudo passado, nós fomos até o 86, e hoje será do 87 em diante. Para que nosso estudo seja melhor, abençoado, nossos corações silenciados para termos um resultado melhor de apropriação dessas informações, eu convido, John, para você fazer para nós a oração inicial, acomodando as nossas energias, focando nessa maravilhosa informação que o Livro dos Médiuns nos traz. É toda a sua fala. É uma enorme gratidão estar por aqui neste sábado à tarde, e vamos silenciar os nossos corações aqui para que possamos aprender, para que possamos canalizar os nossos entendimentos e dessa forma trazer para dentro do nosso coração, para dentro da nossa mente, tudo que estamos aprendendo aqui e também no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Então, para darmos por aberto os estudos de hoje, convido a todos e a todas que estão acompanhando conosco a fazer a prece da cura, do amor, do entendimento, da ciência e da razão. Foi deixada pelo próprio Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, meu querido John. Então, vamos aqui, já que a tecnologia nos oferece, podermos acompanhar a partir
da edição digital, certo? Então, nós estivemos abordando, então, os estudos na aula passada, que foi o item 86, que ele nos deu um exemplo, os conselhos e as informações trazidas sobre a comunicação. Então, hoje, o item 87 nos fala sobre as manifestações não se limitam a ruídos e batidas, ele faz esse alerta. Elas degeneram muitas vezes de um verdadeiro tumulto e em perturbações. Móveis, objetos diversos são revirados, projéteis de toda espécie são lançados fora. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis. Vidraças são quebradas, o que não pode ser apenas uma ilusão. A desordem é quase sempre real, mas algumas vezes é só a aparência da realidade. Ouve-se barulho num aposento vizinho, barulho de louça que cai, se quebra com estrépito, achas de lenha que rolam no assoalho, corre-se para ver que está tudo tranquilo e em ordem. Depois o tumulto recomeça. Bom, o que nós temos nesse item? Esse item nos mostra materializações, seja em ruídos, que nos levam à imaginação do que está gerando esse ruído. E ele é, de certa forma, bastante amplo, né? Lembrando que as informações que ele nos traz são informações de barulhos comuns à época, quando ele fala da acha de lenha. Que é uma acha de lenha? É um pedaço de lenha cortado com o machado. Então, que normalmente, para quem nunca viu alguém rachar a lenha para fazer o acha de lenha, as pessoas viviam com os alimentos cozidos em fogão a lenha. Então, para isso, precisava pegar um pedaço de madeira e bater com o machado, que ia romper, e fazer peças pequenas para levar para dentro do fogão. Então, o que ele nos mostra aqui? Ele nos mostra, vamos pensar aqui o exemplo, ó. Fala das portas, das janelas, como se uma mão invisível estivesse fazendo isso. As vidraças se trincam. Isso não é uma ilusão, certo? Então, é esse o alerta que eles têm aqui. Aí, de repente, sem mais nem menos, esse barulho silenciava e voltava a retomar. Tens algum comentário para nós aí, John? Eu acredito que dá para continuar ali a leitura, porque mais para frente, tem como a gente juntar tudo isso, porque aqui é um item complementa o outro, então acho que dá para seguir. Esse primeiro item fez uma ilustração, né, John, sobre os tipos de barulhos que eram ouvidos. Ele qualifica os barulhos que, na prática, apareciam e eles não, para mostrar que eles não eram barulhos diferentes do que estava acostumado, não era sobre alguma coisa que não se desconhecia. Bom, então ele identificou os tipos de barulho e nos disse: as manifestações desse gênero não são nem raras nem novas. São poucas crônicas locais que não encerram uma história do gênero. O medo, sem dúvida, exagerou fatos que, passando de boca em boca, tomaram proporções gigantescas e ridículas. Com a superstição ajudando, as casas onde se deram foram tidas como assombradas pelo diabo e vem aí todos os contos fantásticos ou terríveis de fantasma. Por seu lado, a trapaça não deixou escapar uma tão bela ocasião de explorar a credulidade, e isso em proveito de interesses pessoais. Entende-se, de resto, a impressão de que fatos desse gênero, mesmo reduzidos à realidade, podem fazer sobre personalidades fracas e predispostas pela educação às ideias supersticiosas. No meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que possam ter, pois não se pode impedi-los, é fazer conhecer a verdade. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida.
quando se tiver familiaridade com espíritos, e aqueles aos quais se manifestam não mais creem em ter uma legião de demônio atrás de si, não terão mais medo. Podemos comentar aqui, John, essa etapa, e agradecendo aqueles que se conectam conosco agora, habituados à conexão virtual e presente hoje na condição da aula gravada. Vamos lá? Eu vejo esse item como uma explicação, né, de tudo que a gente já viu aqui. Você percebe que desde o início vem falando das mesas girantes, vem falando das manifestações espirituais, e cada item que passa vai mergulhando mais, né? Vai abrindo mais. E quando ele coloca ali a questão, eu estou tendo um pouco de dificuldade, porque eu estou com 2 livros na minha frente, não estou conseguindo acompanhar. Se você pudesse colocar ali um pouquinho antes. Tá, desculpa. Em tela, porque... Essa aqui, o item 88, você quer? Isso. Ok. Um pouquinho, tá ótimo. Então vamos por partes. Quando eles falam que as manifestações desse gênero não são raras e nem novas, é porque nós sempre tivemos, só não estávamos atentos, né? Não estávamos prestando atenção de onde era, porque os espíritos sempre buscaram fazer ou com uma intenção de chamar a atenção para coisas racionais, para coisas realmente importantes, ou eles faziam simplesmente porque achavam legal aquilo ali, né? Zombando, fazendo brincadeiras, tanto que é colocado muitas vezes como espíritos brincalhões, né, gente? Mas a gente sabe que espíritos brincalhões existem e precisam ser doutrinados. Então, se você escutar qualquer tipo de barulho na sua casa, convide-os para um evangelho, para uma prece, né, para buscarem os caminhos deles. A gente sempre traz também a ciência de que o espiritismo ele é muito deturpado para quem não conhece, para quem não se aprofunda, não estuda, e a partir dessa premissa aí que é trazida no 88, que fala que com a superstição ajudando, as casas onde se deram foram tidas como assombradas pelo diabo. E é aí que eu quero fazer um adendo nessa frase, gente. Muito difícil falar de algo que não se conhece, né? E a gente acaba trazendo aquilo que nos é ensinado pelo senso comum. E tudo é diabo, né? E trazido assim, já foram trazidos em novelas, em filmes, em tudo aquilo que não se pode explicar. Ele é muito mais fácil você colocar como algo negativo do que colocar um pensamento positivo. Porque nós somos seres ainda em evolução, então percebemos também que em muitos lugares, como os nossos queridos irmãos evangélicos, que seguem a linha da Igreja Universal, chamam esses espíritos, que muitas vezes são simples acompanhantes que querem ajudar, mas chamam para as incorporações, chamam para momentos que eles mesmos chamam de descapetamento, né? E justamente por não conhecer, por não saber, é muito mais fácil você prender, você amarrar esses espíritos sem ter a consciência de que são irmãos que necessitam de ajuda ou que muitas vezes vêm nos ajudar, né? E é realmente o senso comum que é trazido, mais fácil realmente chamar de demônios, de fantasmas ou de seres sem explicação, né? Mas sabemos que são todos irmãos. Então, acredito que eu não quero ir muito adiante nesse tema, porque tem muito mais pela frente. Né? Então, vamos seguir. Vamos seguir. Eu só queria chamar a atenção do que o que ele nos traz ali, ele descreve no item 87 os tipos de barulho, e no segundo ele alerta o nosso desconhecimento. A nossa mente é maravilhosa, criadora de cenários de toda sorte. E o desconhecido
nos põe de sobressalto. E aí a imaginação corre. E é isso que ele mostrou. E vem exatamente dessa falta de conhecimento do mundo espiritual, identificado por Kardec, que mostra as impressões trazidas. A gente pode ver os filmes de terror como o imaginário dos roteiristas são extremamente criativos, né? Os nossos medos, as nossas capacidades, e como não temos, pelo desconhecimento do mundo espiritual, aí surgia mais o caminho, né? E aí é o que o Kardec nos alerta. Ele ainda faz essa ressalva sobre o meio mais seguro da prevenção, não era impedi-los, até porque a gente não consegue, na condição de encarnado, impedir efetivamente a atuação de um espírito que não seja você clamando pela oração, pedindo proteção da espiritualidade, mas quando ele está havendo uma manifestação, se a gente não estudar, não tiver o controle, fica difícil de você controlar algo desconhecido. É isso que ele nos mostra. Mas... Quero fazer um adendo nessa fala, quando se trata de filmes de terror e tudo mais, que traz, né, desde o tempo lá do Poltergeist. Isso, esse mesmo. E vários outros filmes que realmente trazem um olhar de terror, gente. O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose, esses filmes de incorporações espirituais que foram, que aparecem as doutrinações e tudo mais. Os próprios espíritos nessas comunicações se colocam como o quê? Como demônios, né? Aquele filme Exorcismo de Emily Rose é um fato real, aconteceu mesmo. Ela chegou é claro, né, gente, tirando o lado do cinema, o romance trazido, né, mas foi uma história real das incorporações. Quando o padre perguntou para o espírito, quem é você? Ele disse, eu sou uma legião, nós somos muitos. E contava 1, 2, 3, 4, 5 e ia em diante. Então, os próprios espíritos se denominavam como demônios, como legiões. E entre outros, quando nós falamos ali do apocalipse zumbi, que é uma coisa que está muito, quase moda já falar do apocalipse zumbi. Para quem assistiu The Walking Dead, eu gosto de trazer sempre a reflexão de que não é nada surgiu de nada. Acredito mesmo, principalmente para quem é fã de Star Wars também, que sabe e assiste aquelas naves, aquelas situações todas que ocorrem, com uma tecnologia hiper mega avançada, né, segundo Lucas Produções. E o próprio Lucas diz que ele sonhava com aquilo como se ele vivesse, fosse naqueles lugares, e depois escrevia sobre o roteiro do filme. Assim como outros roteiristas, eu não sou cinéfilo, mas eu gosto muito de filmes nesse estilo de Star Wars. Não sei porquê, melhor nem falar sobre isso, mas a gente percebe que parece realmente que as pessoas visitam muitos lugares trevosos, como The Walking Dead. Quem tem a clarividência sabe muito bem do que eu estou falando, que em alguns determinados lugares que nós passamos, encontramos espíritos dilacerados, espíritos realmente machucados e que saem mesmo correndo atrás de nós, sugando a nossa energia, mas alguns buscando o alimento pelo nosso plasma, pela nossa energia, aquilo que estamos plasmando, sendo cigarro, bebida, maus pensamentos, ódio, ou então eles vêm correndo atrás de nós para pedir ajuda. E também trazendo a interpretação da própria série The Walking Dead, quando mostra aqueles zumbis, digamos assim, correndo atrás das pessoas, eu vejo muito isso no dia a dia, quando eu vou no centro da cidade, ou quando eu passo diante de um bar, aqueles espíritos todos fazendo barulhos e barulhos, muitos, assim, barulhos estridentes, gritando ao mesmo tempo, cada um com um objetivo diferente. Acaba percebendo que realmente nada surgiu de nada. As ideias colocadas nos filmes sempre têm um fundo,
Agora, o que é preciso é saber discernir o que é fantasia e o que é realidade. E independente do tema que você assista em um filme, que você possa extrair algo que seja aproveitado, né, no nosso dia a dia. Acho que é isso mesmo que eu queria. Valeu, John. Você traz aí várias informações para nós e que dá Vou deixá-las como provocações, para que seja pensado e compreendido e alerta sobre a nossa conduta. E sobre essas existências, voltando, Kardec estava no século XIX fazendo os primeiros registros. Então, e ele mostra como base dos relatos que ele codificou ali, situações vividas e registradas na Revista Espírita. A exemplo do espírito batedor, que ficou 8 anos, ele mostra ali, ó, registrando. 8 anos até que se conseguiu doutrinar, trabalhar e encaminhar aquele espírito, e era uma forma de comunicar. Outra coisa também aqui é a do padeiro das grandes vendas. Então, veja, 1858, 1860, o espírito de Castelnaudary, sob o título da história de um condenado. Veja, as comunicações registrando, e claro, tem aquele ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Nós temos que ver que sempre os registros feitos têm a informação do desconhecido. E quanto menos a gente conhece, mais a gente fantasia. Então, nós temos que prestar atenção e ter o bom senso que hoje nossas informações sobre o mundo espiritual ele está bem ampliado. Nós temos uma literatura espírita vastíssima, com relatos de toda sorte, e nos mostrando que o plano espiritual não é céu e inferno, mas sim são ambientes onde a gente, depois de perder essa embalagem aqui, desse período de aprendizado, a gente retorna e, de acordo com o nosso merecimento, com a nossa conduta, nós podemos ir para lugares melhores ou lugares que ainda dependem da nossa melhoria, certo? Como é o Vale dos Suicidas, como é o Umbral e outros espaços já dito e relatado, e que não é obrigatoriamente que a gente passe por lá. E muita gente diz, eu tenho que ir no Umbral primeiro para depois passar por o nosso lar. Não é bem isso, não. E o nosso lar não é a única cidade espiritual disponível. Cada espaço, cada estado, cada ambiente, a espiritualidade tem nos contado a todo tempo, relatado, como a cidade de redenção, que pega o estado da Bahia e uma grande parte do Nordeste, que é um ambiente enorme, e que Divaldo nos fala. Águias, que está sobre aqui a nossa maravilhosa Santa e Bela Catarina, Amoras no Rio Grande do Sul, e dentre outras. Mas, voltando para o nosso estudo, vamos lá ao item 89, que vem com um comentário sobre fatos dessa natureza tomam um caráter de verdadeira perseguição. Ou seja, voltando àquela coisa, contado daquela forma, dá a impressão que a gente é só perseguido. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos encontravam de manhã suas roupas espalhadas, escondidas até sobre o teto, rasgadas e cortadas em pedaços, apesar das precauções que tomavam de fechá-la a chave. Pense a capacidade desse espírito para assustar. É frequente que pessoas deitadas, mas perfeitamente acordadas, vejam sacudir cortinas, puxar violentamente suas cobertas, seus travesseiros, sendo levantadas do colchão e algumas vezes atiradas fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se crê, mas, na maior parte das vezes, aqueles que são vítimas não ousam falar do assunto por medo do ridículo. Isso é um ponto interessante. Temos conhecimento de que se acreditava tratar certos indivíduos daquilo que se olhava como alucinação, submetendo-os ao tratamento dos alienados, o que os tornava realmente loucos. A medicina não pode compreender essas coisas, não admite nas causas senão um elemento material, de onde resultam enganos geralmente funestos. A história um dia contará certos tratamentos do século XIX
como se conta hoje certos procedimentos da Idade Média. Admitimos perfeitamente que certos fatos são obra da malícia ou da maldade, mas, se após as constatações feitas, verificou-se que não são obra dos homens, é de se convir que uns dirão do diabo, outros dirão dos espíritos. Mas de que espíritos? E aí, John, aqui nos mostra exatamente um relato de como a questão da espiritualidade e a participação do mundo espiritual por aqueles que conseguem ver, porque tem a mediunidade. Nós já estudamos a importância do fluido vital para que um espírito possa fazer essa situação, possa trazer à luz essa informação, essa manifestação. E, claro, se você está lidando com medo, o espírito que está ali por conta do ambiente não está vibrando numa energia muito positiva, ele se farta, se delicia com o pânico que ele gera. Não é isso, John? É isso mesmo, pessoal. Quando a gente... Primeiro que médium, quando a gente assume a mediunidade, nós estamos realmente suscetíveis a sermos vistos como o ridículo, como foi colocado ali no livro dos médiuns, né? Eu vou me ater aqui a parte que ele fala ali, justamente sobre essas materializações. Gente, só tem materialização quando tem um médium que faça doação de ectoplasma. Por que os espíritos conseguem fazer materializações? Porque o médium que faz a doação da ectoplasma, ele doa o plasma, né, o ectoplasma, e ao mesmo tempo que ele doa, ele vai perdendo energia. E ele perde tanta energia que o espírito se apodera daquela potência energética que ele rouba, digamos assim, do médium, e aí faz realmente atrocidades, né? Ou muitas benesses. Nós temos que olhar pelos dois lados. Já que quem está na chuva é para se molhar, como diz o velho ditado, vou compartilhar com vocês um pouquinho da experiência de materializações que eu tenho, que nós tivemos, né, mãezinha? E não foram poucas e sempre tem, mas eu vou pegar assim, vou pegar dois exemplos, uma bem difícil, bem cheio de medos mesmo, assim, amedrontadora, acredito que seja essa palavra, e outra bem legal. Certa vez eu estava em casa, morava sozinho, e eu estava passando por momentos onde estava descobrindo a minha mediunidade, e os espíritos, acho que para aquele momento ali, para eles era um grande teatro, uma grande brincadeira, me assustar, né? Embora eu sempre tive isso desde criança, essas manifestações espirituais de materialização, tive desde criança, não tem como negar. Lembro que o meu mentor me tirou de algumas enrascadas, coisas de criança, molecagem mesmo, né? Que acho que se não fosse eu já nem estava aqui mais, tanto que eu aprontava. Mas, assim, já na vida adulta, eu vi materializações a ponto de eu sentir a perda da energia, né, do ectoplasma, do plasma, e eu lembro que eu estava deitado sobre a cama, eu via roupas caindo, as portas abrindo e fechando, ouvia as risadas dos espíritos, eu estava em pânico, e os espíritos estavam se deliciando com a situação, né? E a mãe chegou na minha casa, entrou e ela viu, ela presenciou esses acontecimentos. Eu estava com muito medo, e os espíritos estavam realmente achando a coisa mais interessante, mais deliciosa. Acabei me machucando, né? Essas ações, essas materializações trouxeram lesões físicas, e pela vergonha e pelo medo do ridículo, que é o que foi colocado no item, eu sou uma pessoa que não sabe mentir, eu não sei mentir, gente, mas eu tentei enrolar a medicina
porque senão eu ia parar numa clínica psiquiátrica como um alucinado, né? E eu não sou. Então, a gente toma bastante cuidado. Eu tenho certeza que aqui estamos falando, conversando com pessoas que entendem o que nós estamos compartilhando, né? Sabem que não é o ridículo, que são coisas que realmente acontecem muito mais do que podemos imaginar. E uma outra situação que eu quero compartilhar com vocês foi o momento em que eu estava só em casa, e eu passei um período cego, né? 40 dias, essa história vocês já conhecem, acredito. Quem não conhece, depois procura aí nos nossos guardados, nos vídeos que tem, em algum lugar. E eu estava cego, e o meu mentor sempre me guiou muito, assim. Desde pequenininho, me ensinou a amarrar sapato, isso e aquilo. Só que quando eu estava cego, eu não enxergava o mundo físico, eu só enxergava o mundo espiritual. E eu estava indo nos lugares, assim, e eu não deixei de fazer nada, tá? Eu continuei fazendo minha rotina normal. E surgiu um espírito muito bonito, e chegou e me pegou no braço e me encostou no muro e falou assim, olha, segue por aqui, toca aqui, vem comigo, que aí você não vai se machucar, porque você ia acabar sendo atropelado. Então a gente começa a perceber as ações dos espíritos, aqueles que são bem intencionados e aqueles que não são bem intencionados, e aqueles que na realidade vivem num mundo de fantasias, um looping infernal, para quem assiste a série Lucifer sabe o que eu estou falando, de que não sabe se está agindo bem, se está agindo mal, não tem intenção, mas age daquela forma por simplesmente achar que é legal, né? Então é isso, a gente sabe que é muito comum, acontece mesmo, gente. As cirurgias espirituais aqui da Casa Espírita também, as pessoas enxergam algumas materializações que se mostram às vezes só para ela, que nós não percebemos, né, mãe, na casa, mas percebe as materializações. Porque eu vi que o espírito estava colocando medicamento, ou sentiu, essas coisas acontecem muito. E acho que era isso que eu queria. Para falar desse lado bom, no próximo item nós vamos ter material suficiente. Só lembrando que tudo isso que você relata é realmente uma situação vivida em razão de algumas vibrações e de alguns momentos específicos. Eu acho que a conclusão que eu chego é que Deus sabe o que faz e não nos dá mediunidade tão ampliada como tu tens, João, porque nós íamos pirar e não sei se a gente dava conta de se melhorar, porque muitas pessoas com o poder da mediunidade destroem tanta coisa, né, e desvirtuam. Bom, vamos lá. Então, o item 90 vem os espíritos superiores, que é aquilo que você estava falando sobre aqueles que acompanham as cirurgias espirituais, como entre nós homens sérios e graves, não se divertem fazendo gracinhas. Muitas vezes perguntamos a tais espíritos o motivo que os leva a perturbar assim o repouso dos outros. A maior parte não tem outra finalidade a não ser se divertir. São espíritos mais levianos que maus, que riem dos medos que ocasionam e das pesquisas inúteis que se fazem para descobrir a causa do tumulto. Vou arrumar aqui. Às vezes se apegam a um indivíduo e se divertem em incomodá-lo e o perseguem por toda parte. Outras se apegam a um lugar sem outro motivo de seus caprichos. Algumas vezes é também uma vingança, como teremos ocasião de ver. Em certos casos, sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção e estabelecer a comunicação, seja para dar um aviso útil à pessoa a qual se dirigem, seja para pedirem alguma coisa para eles próprios, como o John relatou, alguns pedindo ajuda, né? Vimos uns pedirem preces, outros o cumprimento de um voto que não tiveram tempo de cumprir. Outros, enfim, querem, no interesse de seu próprio repouso, reparar uma má ação cometida em vida. Em geral, é errado ter medo deles. Embora não seja fácil, né? O desconhecido assusta. Sua presença pode ser importuna, mas não perigosa. Entende-se o desejo de desembaraçar deles, mas se faz para isso o contrário do que seria necessário. Se esses são espíritos que se divertem, quanto mais se tornam a sério, mais eles persistem com crianças indisciplinadas, que perseguem ainda mais os que se impacientam e assustam os medrosos. Diversão, né?
Se as pessoas tomassem o partido de rirem de suas brincadeiras, eles acabariam por se cansar e ficariam tranquilos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, os desafiava a fazerem tal coisa ou outra, que ao fim de uns dias não voltavam mais. Isso é Kardec falando, tá? Lembra-se bem. Como dissemos aos que têm motivos menos frívolos, é sempre útil saber o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode estar certo que cessarão suas visitas desde que seu desejo seja satisfeito. O melhor meio é evocar o espírito por meio de um bom médio escrevente. Pelas suas respostas, se verá logo com quem se está tratando e se agirá convenientemente. Se é um espírito infeliz, a caridade manda tratá-lo com o respeito que merece. Se é um gozador, pode-se tratá-lo sem rodeios. Se é malvado, é necessário pedir a Deus que o torne melhor. Em todos os casos, a prece tem sempre um bom resultado. Olha o remédio. A gravidade das fórmulas de exorcismo os faz rir e não lhes dão nenhuma importância. Se puder entrar em comunicação com eles, é preciso desconfiar das qualificações burlescas e amedrontadoras que se dão para se divertirem com a credulidade dos outros. Voltaremos com mais detalhes sobre o assunto e sobre as causas que tornam os exorcismos ineficazes no capítulo 9, Lugares Assombrados, e capítulo 13, da Obsessão. Eu vou seguir aqui, John, para a gente fazer um comentário só. Esses fenômenos, embora produzidos por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com a finalidade de convencer da existência de seres incorpóreos e de uma força superior ao homem. A repercussão que daí resulta e o pavor que causam chama a atenção e acabarão por abrir os olhos dos mais incrédulos. Estes acham mais simples encarar os fenômenos como efeitos da imaginação, explicando muito cômoda que dispensa buscar outro. Mas quando objetos são revirados ou atirados à cabeça das pessoas, seria necessária uma imaginação bem complacente para imaginar que semelhantes coisas são da imaginação, quando não são. Quando se nota um efeito qualquer, esse efeito tem necessariamente uma causa. Se uma fria e calma observação demonstra que esse efeito é independente de toda a vontade humana e toda a causa material, se nos dá sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, o que é seu sinal mais característico, é forçoso atribuí-lo a uma inteligência oculta. Quais são esses seres misteriosos? É isso que os estudos espíritas nos ensinam da maneira menos contestável, pelos meios que nos dão para nos comunicarmos com eles. Esses estudos nos ensinam a distinguir a parte real da falsa, ou da exagerada, os fenômenos que nos apresentam. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, aparição mesmo, o primeiro pensamento que se deve ter é que ele possui uma causa natural. Porque é mais provável? É necessário pesquisar essa causa com maior cuidado e não admitir a intervenção do espírito, senão após o conscientemente averiguado. É o meio de evitar a ilusão. Aquele que, por exemplo, sem estar próximo de ninguém, recebeu uma bofetada ou um golpe de bastão nas costas, como já se viu, não duvidará da presença de um ser invisível. Deve-se manter em guarda não somente contra os relatos que podem ser mais ou menos exagerados, mas contra as próprias impressões, e não atribuir uma origem oculta a tudo que não se compreende. Eu vou parar aqui, John, porque senão nós vamos estender muito, e eu gostaria que você fizesse uma abordagem para nós a respeito disso, especialmente sobre essa história da bofetada e o golpe de bastão. Pode ser? Como é que funciona isso? Pode ser. Eu só preciso que você arrume a tela lá. Retome, né? Foi no de 90. 91. 91. Não, você leu 90 e 91. Ok. Então vamos ao 90. Tá. O 90 eu quero resumir de uma forma bem tranquila. Assim.
Ali diz que os espíritos superiores, como entre nós os homens, sérios e graves, não se divertem a fazer gracinhas. Ou seja, quando os espíritos são espíritos sérios, espíritos, eu não digo nem superiores, mas bem intencionados, não fazem gracinhas, gente. Não fazem. Não faz piadinhas, é tratado com muita seriedade. Isso não significa que os espíritos não são alegres, né? Porque são alegres. O meu mentor espiritual adora fazer uma brincadeira, trazer uma conversa, uma reflexão inteligente. Por quê? Porque são alegres, são pessoas como nós. Tem momentos que nós somos alegres e tem momentos que nós somos mais rígidos, né? Embora, quando eu mereço, ele é bem rígido, né? A ponto de eu achar que ele passa dos limites, mas isso é claro que é por orgulho meu, né? Mas, assim, os espíritos são pessoas como nós. Só que não tem aquelas pessoas que vão para a escola e não conseguem ter um momento sério, não conseguem naquela escola, naquele momento, naquele aprendizado, ter um momento sério na vida, né? Já os que são mais, digamos assim, um pouquinho mais evoluídos, levam a sério todo aquele aprendizado, ouve melhor, não fica jogando bolinha no outro, né, como se diz. Porque nós estamos em um planeta escola, não sei se você concorda comigo, né? Então, esse item 90 aqui, eu ainda quis trazer como exemplo o filme Ghost, que é um dos filmes que nós sempre falamos, quando ele coloca ali, ó, algumas vezes ainda trata-se de uma vingança que executam como teremos oportunidade de ver. Quando se fala de vingança aqui, nós temos quem? Os espíritos que são os nossos obsessores. Que muitas vezes, quem diz que médium não tem obsessor é mentira, tá, gente? Eu falo assim, falo de boca cheia mesmo. Porque nós que somos médiums, temos muitos obsessores. Aqueles aos quais nós fizemos mal na vida passada, e eles se prevalecem da nossa mediunidade, porque sabem que nós estamos vendo, sabem que nós estamos ouvindo, né? Ou sentindo. Eu, pelo menos assim, quando era criança, tinha um obsessor que, na verdade, me acompanhou durante muitos e muitos anos, fazem cerca de 3 ou 4 anos, né, mãe, que nós conseguimos encaminhá-lo, com bastante prece, bastante doutrinação, bastante oração. O nome dele era Atos, e ele realmente era um espírito vingativo, que ele queria muito me levar ao desencarne, porque falou que eu era alguém que não merecia estar aqui vivendo como estou hoje, e com bastante prece, como diz o próprio Kardec, independente da situação, prece, uma boa doutrinação inteligente, né, é muito importante. Bem como aqueles que buscam, né, as casas espíritas ou as pessoas que têm mediunidade, ou alguém que usa a mediunidade de outra pessoa, né, para trazer um recado para alguém. Também temos muito nas casas espíritas, acredito que tanto aqui na SECN como nas casas de vocês, né, que acompanham, quem nos acompanha, tem aqueles que chegam, que são muito apegados à matéria ainda, reclamam de, porque estão dividindo os meus bens, ou querendo trazer mensagens mesmo de, eu não consegui fazer tal coisa, eu gostaria que vocês continuassem fazendo isso e tal. E o espírito busca mesmo, tá? É muito comum. O próprio Kardec disse, é comum, é normal. Nós, muitas vezes, envaidecidos pelo medo, pela vergonha do que vão pensar de nós, não deixamos a veracidade dos fatos passar para as pessoas a veracidade, né? É estranho você chegar numa roda de amigos e falar, gente, eu recebi um espírito que foi lá e falou para mim que não era para a gente fazer uma doação na casa espírita porque aquilo que ele tinha ali era dele. Né? Não é algo comum que encontra uma roda de conversa fora das casas espíritas. Né? Até dentro das casas espíritas, às vezes as pessoas olham e falam assim, não, aquele ali já tá passando dos limites nas imaginações. Temos muito isso. Então, e outra coisa, quando o sentimento ela é colocada nas ocasiões, uma mãe que perdeu um filho, por exemplo, para o desencarne, né, que perdeu um filho, entre aspas, né, uma mãe que acabou sentindo esse distanciamento. A separação, né? A separação do corpo,
até que a gente costuma dizer que é antecipada, como se tivesse regra. É como se existisse uma regra. Ou então um esposo, uma esposa, é isso aí que eu quero trazer no exemplo do filme do Ghost. É a materialização da moedinha ali no final. Ele usou a mediunidade da médium, da Wada May, que eles chamavam, né? Para fazer materialização daquela moeda. Temos o Divaldo Franco, que quando fala de materializações, ele tem algumas peças materializadas pela espiritualidade, que também mostra isso. Bem como aqui mesmo em Florianópolis, nós temos ali a Nacerte, né, mãe? Porque o médium que criou a CERT, né? Isso, ele tinha também a mediunidade, a doação do ectoplasma para que os espíritos pudessem materializar ali pétalas de rosa. Seguindo mais para frente ali, até fiz a anotação, quando ele coloca que a sisudez das fórmulas do exorcismo, os espíritos utilizam do exorcismo como algo muito engraçado. Eles acham aquilo extremamente engraçado. E eu quero trazer agora exemplos reais. Nós já fomos chamados aqui na Casa Espírita, já fomos chamados pelo fato de eu ter a mediunidade, para fazer, entre aspas, um exorcismo. O que nós chamamos de doutrinação. Porque exortar é arrancar dele. E eu não gosto de usar esse termo. Kardec trouxe o termo porque era um termo conhecido na época, né? E hoje eu falo que o correto não é exortar, mas sim doutrinar. Por quê? Porque você precisa conversar com o espírito. Precisa, primeiramente, acalmá-lo, gente. E uma coisa que eu também falo para vocês, indico, a série do Freud, aparece muito isso, que ele trabalha entre a loucura e a mediunidade de uma pessoa na série. É uma história verídica, né? E ele percebeu que muitos médiums eram internados como loucos, sendo que o que tinham era mediunidade. Isso mostra muito porque aparece exorcismos na série também. Então, lembro muito de situações em que eu vivi, tanto em vidas passadas como nessa, de exorcismos, porque os espíritos riem. Porque quando chega para uma doutrinação espiritual, vemos em muitas casas espíritas, na hora da incorporação do espírito ali, o espírito é tratado com desrespeito. Tratado, não é ouvido. Gente, tudo que esses espíritos querem e buscam é um ombro amigo, eu digo que é um ouvido amigo, né? Porque eles querem falar, eles querem ser escutados. É um sentimento ali, nós estamos agindo como terapeutas dos espíritos, vamos colocar assim. Porque são espíritos endurecidos, espíritos que estão se vingando, que querem a vingança, né, de alguém, outros que nem sabem que desencarnaram. Então é muito importante lembrar, como o próprio Kardec trouxe, independente da intenção do espírito, deve ser tratado com respeito. Se o espírito for zombeteiro ou for rude, você precisa tratar de uma forma séria, ligeira, rápida, né? Precisa dizer, ei, aqui não é lugar para brincadeiras. Se você quer ajuda, nós estamos aqui, vamos lhe ajudar. Agora, se você não quer, aqui não é ambiente para você. Convido que você fique, que acompanhe os nossos estudos, nossas orações. Mas não venha atrapalhar. Então, é sempre importante saber e não ter medo, gente. Eu vejo muito, é uma prática comum nas casas espíritas as pessoas terem medo de espíritos, tá? Não tem como, é a mesma coisa que eu ir dentro de uma padaria e ter medo do pão. Não tem como, não existe, né? Primeiro que os espíritos, eles não estão só nas casas espíritas, eles estão nas igrejas, estão aqui. Aqui ao nosso lado. Nesse momento, eu estou com o meu mentor ao meu lado, e tem 6 espíritos dentro da sala que estão gozando desse momento, desta gravação aqui, né? Então não adianta ter medo. Você não pode ir para uma doutrinação, para um exorcismo, se algum demonólogo estiver assistindo aqui, que esse é o termo utilizado, né? São especialistas digamos que são especialistas em exortar demônios, mas grandes doutrinadores também não tiram o mérito de forma alguma, um trabalho muito bonito e muito sério, que é feito com muita responsabilidade. Né? John,
Nós estamos no nosso tempo quase fechando. Eu queria só lembrar uma coisa, antes de você terminar, eu já te devolvo a palavra, que se falou a abordagem sobre o médium, e tem um equívoco nesse processo todo, e é o que nós estamos aprendendo aqui, e a gente precisa ir formatando esse pensamento, que o médium não é uma santidade. A pessoa que tem a mediunidade, ela vem, seja ela qual for, ela vem para se melhorar. Essa faculdade vem para ajudar como uma doação de colaboração, de profetizar, de trazer qualquer informação, mas ela precisa ser cuidada, controlada, estudar, para que isso realmente venha a ser um momento de melhoria, seja individual, da transformação, ou de colaboração para esse processo de mudança paulatina que veio acontecendo no mundo, e hoje nós já temos a consciência e a presença de médiuns aparecendo, pipocando, como a gente tem visto aqui na nossa casa, e que não estão mais indo para os sanatórios, como antigamente era a recomendação dos loucos. Então, te devolvo para você continuar só lembrando esse detalhe. Obrigada. Você levantou a bola para eu poder fazer o gol, e eu achei muito... Eu já ia entrar nessa fala, mas gostaria de seguir a partir desse gancho que você puxou. Quando nós falamos que as pessoas estavam internadas em sanatórios, porque eram loucos, isso e aquilo, se a gente parar para analisar, você, assim, ó, em um pequeno raio ao seu redor, você tem no mínimo, assim, ó, 3, 4 médios próximos de você. Sempre tem aquele que tem um arrepio, que tem uma intuição, né? Tem algo relacionado à espiritualidade. Então, quando a mãe colocou ali em relação aos médiuns que estão surgindo e que médium não é uma santidade, com toda certeza ninguém é santo, né, gente? Já diz ali no livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, quando Ismael chegou para Jesus chorando e perguntou assim: mestre, o que a gente vai fazer com essa humanidade? Pelo amor de seu pai, acredito que ele deve ter falado isso. Pelo amor de seu pai, o que vamos fazer com essa humanidade? É pai matando filho, filho matando pai, as pessoas deturpando a religiosidade, as pessoas vendendo mediunidade. O que o Cristo falou para ele? Pega todo mundo que não presta e taca lá no Brasil. Foi isso que Jesus fez. Aproveita, Ismael, passa no Vale dos Suicidas, nos umbrais, pega uma rede, assim, uns guardas, uns stormtroopers bem fortes mesmo, e sai pegando tudo que tem que não presta e coloca no Brasil e bota com mediunidade. Foi isso que eu acredito que Jesus tenha feito. Tu exagerou, tu não presta, né? Pode pôr, coloque a tua, diga que isso é colocação tua, que você agregou. É uma releitura. Uma releitura do que está no livro. Na realidade. Calma, leiam o livro, mas não é tão assim, essa fantasia alegórica que o John criou. Mas, na realidade, além da alegoria, eu lembrei de uma fala que eu escutei numa palestra do Haroldo Dutra, e ele usa exatamente esse termo que eu trouxe, ipsis literis, tenho memória fotográfica, e trouxe aqui exatamente as palavras que ele colocou, né? Que Jesus disse: pega tudo que não presta, de verdade, e coloca no Brasil. Tudo isso, pessoal, para mostrar que nós, os médiums, estamos aqui primeiro para aprender. Porque o fardo da mediunidade é pesado. O fardo da mediunidade é dolorido. Perguntaram para Chico Xavier uma vez: Chico, se você cura tantas pessoas, por que os espíritos não curam você? E o Chico falou: prefiro nem comentar sobre isso, porque eu estou aqui para aprender, e as minhas dores físicas nada mais é do que a necessidade que eu tenho para lembrar do porquê que eu vim fazer esse trabalho. E ser médium, gente, é isso.
É você carregar o seu fardo, carregar a sua cruz, sem lamúrias, sem reclamações. Porque não tem santo aqui, bem pelo contrário, nós estamos aqui todos para aprender. E já deixo uma dica, para que não sejam como pessoas que endeusam pessoas. Deus é único, é soberano, é perfeito. E também não utilize da sua mediunidade como algo assim, ai, que maravilha, eu sou um médium. Nunca se vanglorie disso, porque é uma profissão, mas é sem você receber nenhum tipo de pagamento aqui nessa vida, aqui na costa terrena. Né? O nosso pagamento, ele está sendo contabilizado lá no plano espiritual, né? Isso depende da nossa evolução. E outra dica que eu quero deixar para vocês aqui em relação à mediunidade, aos espíritos, nós percebemos que, infelizmente, temos muitos irmãozinhos que falam, eu trabalho na casa espírita ajudando os espíritos. Porque eu ajudo os espíritos, eu encaminho os espíritos. E eu acredito que fazemos isso sim, também fazemos isso. Temos muitos espíritos endurecidos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos nas casas espíritas por uma única obrigação que temos, que é evoluir. Nós devemos extrair das casas espíritas, das palestras e de tudo que as casas têm a oferecer, o que há de melhor, o que há da essência daquilo que vai fazer com que nós possamos dar um passo a mais nessa evolução, né? Como diz a música, a casa espírita é um posto de emergência. Exatamente. É o local onde nós que nos dedicamos à casa espírita somos os primeiros a necessitar do tratamento. Nós vamos lá buscar o tratamento, nós não vamos ofertar nada que seja maior do que nós recebemos. Mas, lembrando ainda da nossa sequência aqui, senão a gente conversa, eu vou encaminhar. Nosso tempo está já estourando. Já está estourando. O cuidado que Kardec nos disse que os estudos, o acompanhamento sempre foi levado a distinguir a parte real da parte falsa, da exagerada. A gente tem que cuidar muito para não se encantar. E, antes disso, eu queria chamar a atenção que o John falou sobre Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sobre os médiuns que foram postos no Brasil, mas também alertando que nós aqui somos os algozes dos tempos passados, das inquisições e tudo o que já aconteceu nesse mundo em situações que a história registra. Então, é por isso que nós estamos aqui para aprender. E esse cómpulo todo mostra que a manifestação espiritual são manifestações inteligentes, certo? E diz aqui, os estudos nos ensinam a distinguir a parte real da parte falsa, ou da exagerada, nos fenômenos que se nos apresentam. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, aparição mesmo, o primeiro pensamento que se deve ter é que ele possui uma causa natural, porque é a mais provável. É necessário pesquisar essa causa com maior cuidado e não admitir a intervenção de espíritos, senão após conscientemente averiguado. É o meio de evitar a ilusão. Aquele que, por exemplo, sem estar próximo de ninguém, recebeu uma bofetada, um golpe de bastão nas costas, como já se viu, não duvidará da presença de um ser invisível. Eu já havia lido isso e eu tinha chamado para falar exatamente sobre as materializações que ele registra no dia a dia dele. Eu vou primeiro terminar e aí eu passo a palavra dele para ele concluir. Deve-se manter em guardas, Kardec, não somente contra os relatos que podem ser mais ou menos exagerados, mas contra as próprias impressões, e não atribuir uma origem oculta do que não se compreende. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria uma verdadeira superstição ver espíritos ocupados em revirar móveis, quebrar louça, suscitar mil confusões domésticas, quando é mais racional atribuir ao descuido.
A explicação dada ao movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos... É que você já está entrando no item da próxima aula. Então, vamos terminar aqui. É mais fácil atribuir ao descuido. É que o meu livro não estava aqui separado. Então, lembrando, só para a gente concluir, e antes de fechar, que temos que ter cuidado. Nem tudo é espírito. Nem tudo é só encarnado. Então, o bom senso, o cuidado é fundamental. John, conclui para nós, para a gente encerrar hoje. Quero finalizar minha fala lembrando de um grande ensinamento do mestre. Orai e vigiai. Pessoal, quando nós paramos aqui, nem tem gente que fala assim, não vou perder tempo estudando isso, aquilo. Não, nós estamos ganhando tempo. Porque evolução vai tempo, gente. Vai tempo para evoluir, a gente precisa estudar. E Emmanuel já sempre ensinou a disciplina. O mestre ensinou orai e vigiai. E quando nós unimos tudo isso, nós estamos cingidos com a base principal para vivenciar a mediunidade e para vivenciar a doutrina, que é isso, é estar cauteloso, nos manter em guarda, porque quando nós temos conhecimento, ou seja, quando nós estudamos, junto com orai e vigiai, que não adianta só orar, eu tenho que rezar aqui, mas eu tenho que dar uma espiadinha de vez em quando para saber o que tem ao meu redor, ou seja, eu não posso só orar, eu preciso partir para frente, eu preciso ir para pelotão de frente, para encarar. E esse orar e vigiar é o que nos dá essa cautela. Porque relatos são muitos. É muito difícil receber alguém na casa espírita relatando situações mediúnicas e materializações, isso e aquilo, quando a gente não faz as perguntas chaves, que é, você reza? Né? Você faz orações na sua casa? E aí a pessoa fala, não, eu não rezo, não. Mas eu tenho um ódio desse espírito, dessas coisas que acontecem, que vocês não têm ideia. Gente, quando a gente não ora, não vigia, e ainda acaba alimentando esses sentimentos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos abrindo espaço. É o abre alas para a espiritualidade zombeteira, os brincalhões, fazerem isso com a gente. Bem como quando não é uma mediunidade, quando é um problema realmente psiquiátrico, que existem, gente, não adianta dizer que tudo é mediunidade, porque nem tudo é mediunidade. É importante realmente ter este conhecimento para que nós possamos mensurar e ajudar as pessoas. Porque se uma pessoa acha que tem mediunidade e na realidade ela tem um problema psiquiátrico, precisa ter muito cuidado, muito carinho em falar. E o que é o vigiar dentro desse período, dentro desse momento? Convida a pessoa para a casa espírita. Observe ela. Dê uma atenção. Vigie, ore por aquela pessoa. Peça para que os bons espíritos te orientem. Não é simplesmente falar, olha, você precisa de um psiquiatra, não é aqui teu lugar, não. Casa espírita é lugar para todos. Deixar vir as minhas criancinhas, já foi o que o mestre nos ensinou. Tanto é que nós estamos dentro das casas espíritas como crianças ainda engateando nessa evolução. Então é muito importante manter essa premissa de vida. O que eu tinha para colaborar hoje era isso, mas a palavra é sua, o encerramento é seu, fique à vontade. Com essas palavras todas, não tenho muito mais o que falar, simplesmente como que termina o nosso parágrafo do último item de hoje. Devemos nos manter em guarda para que a nossa conduta seja o mais correta possível, sem exageros, reconhecendo a espiritualidade presente em nossas vidas, mas sabendo que as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, ele existe, e nós podemos buscar sempre o melhor caminho para encontrar o nosso rumo da caminhada e a nossa evolução, que é o propósito. Que assim seja, tenhamos um bom final de dia, uma tarde abençoada, um final de semana maravilhoso e até domingo para o nosso Evangelho Milagre. Tchau, tchau, gente.